Bom dia amigos, bom dia do A ao Z, para não esquecer você, um ótimo dia abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso sempre. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão, um abraço no seu coração e nesse dia, nesse local maravilhoso, eu gostaria de pedir para vocês se permitirem nesse momento, dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de todos os vídeos que eu fazer para você. Amigos, desse dia maravilhoso, falar sobre o quê? Falar sobre você é responsável pelos seus atos, né? Pelos seus feitos, pelo que você faz. Você é responsável por tudo que você faz, entendeu? Então, amigos, eu vou falar sobre isso aí porque as pessoas ainda estão naquela de que quem é responsável é o outro, né? Já fiz um vídeo uma vez que fala bem assim, a culpa é do outro. Não, a culpa é daquela pessoa, a culpa é dos meus pais que não me deram conhecimento, a culpa é não sei de quê. E vai colocando a culpa. Se você já sabe que a culpa é de alguém, começa a buscar uma informação para que você possa prosperar mais, para você possa aprender mais. Então muitas vezes nós temos aquela coisa de a culpa é daquele, a culpa é do outro, a culpa do... Não, a culpa é sua, você é responsável pelos seus atos. Ah, mas eu era criança e aí as pessoas fizeram tal coisa comigo. Tudo bem, aí é outra história. Você ainda não era responsável pelos seus atos quando era criança, mas depois você cresceu. Então você tem que ressignificar essa situação para que você possa continuar em evolução nesse mundo terrestre. Não vai se bloquear, amarrar uma corda, colocar uma âncora, porque a âncora é uma coisa boa, a âncora é estabilidade. Só que ela também pode trabalhar com você não sair do lugar. Estabilidade é uma coisa, mas o que está estável hoje em dia? O que é estável, né? Falar está estádio, a pessoa está no hospital, mas está estável. Como está estável? Está na UTI, mas está estável. Será? Né? Se está lá dentro, porque alguma coisa tem. Então, muitas vezes nós temos essa coisa de que, está estável, tá bem, está ótimo, está maravilhoso, mas não é bem assim. Então eu falo para você, você cria sua própria realidade todo instante e você é responsável pelos seus atos, é responsável pelo que está acontecendo com você nesse momento. Você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida, né? Então para de colocar a culpa no outro, né? Não vamos fazer um vídeo novamente falando sobre a culpa dos outros, porque é o que eu escuto muitas vezes. Então você é responsável pelos seus atos, você vai e se mistura com pessoas negativas, pessoas inúteis, pessoas que só fazem coisas negativas e depois você começa a fazer também e você vai querer colocar a culpa neles. Não, você é responsável por ter ido lá. Você é responsável pelas coisas que você faz, você é responsável por não cuidar do seu financeiro. Muitas vezes, eu já vi um vídeo uma vez, até eu fiz um outro replicando em cima e reexplicando que as pessoas falam assim, importante não é quanto você ganha, é o quanto você gasta. Será? Se você ganha, por exemplo, tem pessoas que sobrevivem com um salário mínimo, entendeu? Infelizmente ainda temos isso, a pessoa tem um salário mínimo e ela sobrevive, ela e mais alguém na casa, muitas vezes é assim, né? Então como é que o importante quanto ela ganha e não quanto ela gasta? Essa pessoa não vai ter como segurar nada, ela vai só pagar as coisas e ainda vai faltar às vezes, vai faltar para comprar alguma coisa, um mantimento em casa, com o preço que estão as coisas, então não pode não fazer uma generalização que o importante é quanto você ganha e não quanto você gasta. Porque daí nós vamos estar pegando essas pessoas e vamos estar, como se diz, é como se estivesse brincando com a cara delas. Então não funciona assim. Muitas vezes o importante é quanto você ganha sim, entendeu? É quanto você ganha, né? O importante é que você ganha. Você não ganha o suficiente, então você não vai conseguir gastar, entendeu? Além daquilo, você não vai conseguir segurar, você não vai conseguir acumular. Então muitas vezes é assim, a pessoa não tem condições mesmo de fazer. Agora, quando você tem um faturamento muito alto e aí você gasta, o que acontece? Aí sim entra com o importante é quanto você ganha. A pessoa ganha bem, mas gasta muito melhor ainda. E eu já vi muitas pessoas, por exemplo, condições para comprar um carro mais velho, mas ela não quer um carro mais velho, ela quer um carro de alta gama. E aí o que acontece? Ela vai lá e financia, e fica pagando prestações horríveis no final do mês. E aí, logicamente, fatura e gasta. Então essa pessoa é responsável por ela mesma. E depois ela vai colocar culpa no presidente, culpa no governo, culpa não sei nem quem. E não interessa qual governo que é, se é esse, se é outro. Não estamos a falar de política aqui, não estamos nem quero generalizar que todos são errados, não é nada disso aí. Né? Mas as pessoas têm essa mania. Eu já vi vídeos na internet, eu fiz isso por causa da culpa do presidente. Né? Era uma outra situação, era mais anos atrás. Aí eu falo, não, mas eu fiz isso por causa do outro presidente, né? Entendeu? Cada um coloca a culpa em alguém, seja o presidente, seja a pessoa do seu bairro, seja sua mãe, seu pai. Então as pessoas gostam de colocar a culpa nas pessoas e automaticamente não ser responsável. Por isso que eu quero tocar nesse assunto. Tive que tocar um pouco nesse assunto de a culpa dos outros. Por quê? Porque para não ser responsável, né? A culpa não é minha.
eu não tenho culpa, eu não consegui, eu não pude. O que você fez para acontecer? O que você colocou em pauta para acontecer? Qual é o propósito que você tinha? Né? As pessoas entram em dívida e coisa e tal, e depois fica pagando aquele monte de dívida, mas não avisa, não fala para ninguém que o final do ano não podia ir na praia, mas levou a família toda e alugou a melhor casa lá. Por quê? Porque o ego é tão grande que não pode falar para os amigos que esse ano eu não posso ir. Né? Eu lembro uma época que eu tinha uma condição financeira, estava bem pesada, não era quando eu era criança não, isso já é outra história, historinha da maçã. Mas eu falo agora mesmo, depois de adulto, há alguns anos atrás, então a condição financeira baixou bem aqui na Europa, para mim, muito, muito. Então os amigos falavam, vamos no aniversário. Aniversário, para quem não sabe, em Portugal, aniversário, quando te convidam para o aniversário, para não ter surpresa, você vai para o aniversário e eles falam assim, vai ser no restaurante tal. E você fala, que maravilha, o cara vai pagar o restaurante para nós. Não, ele não vai pagar, cada um vai pagar o seu. É como se você fosse num restaurante com os amigos. Então é assim que funciona em Portugal. A cultura é assim, né? Então as pessoas vão todos para o restaurante, chegam lá, comem à vontade e depois, deu tanto para cada um. Pronto. E eu pegava e falava assim, eu não posso ir para restaurante. Eu não estou com condições para restaurante. Simplesmente isso. Agora, por que eu ia me apurar, né? Tirar o dinheiro e pagar alguma coisa e ir lá para o restaurante com os amigos? Só para o meu ego mostrar, não, eu estou bem. Não, eu não estava bem financeiramente. Eu não falava nada, só que eu só falava assim, não estou bem para restaurante. E não ia, acabou. Simplesmente isso. Então, nós somos responsáveis. Eu era responsável pelas coisas que estavam acontecendo comigo. Eu não queria criar mais atrito, criar mais entropia na minha própria vida para que ele ficasse daquela forma. Então, eu tinha que entrar em negentropia. Eu saí daquela bagunça que estava para mim resolver fazer tudo. E então eu era responsável por aquilo que estava acontecendo. Entendeu? Por mais emprego, não sei o que, pagava pouco. Mas eu ainda era responsável. Então eu tinha que, centralizar a mente e fazer as coisas acontecer. Então você é responsável por tudo que acontece com você, tá bem? Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e fiquem com Deus.